o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Oito horas, 2 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo, em 98,3, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, para você ligado aqui na Folha FM, pode daqui a pouco acompanhar esse programa também em podcast. Agora de repente você está aí, né, só ouvindo um trecho, quer ouvir todo, vai lá todas as plataformas tocadoras aí de podcast para você ouvir o Folha no Ar. E claro, pela Alexa, é só você dar o comando, Alexa, ouvir Folha FM, sempre, né, onde você estiver. Pelo aplicativo, pela Plena TV também você assiste logo mais a reprise deste programa. Tem todos os canais aí para você acompanhar e ficar ligado sempre aqui na Folha FM. São 8 horas 3 minutos. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e RadMed Diagnósticos por Imagem. Estamos conversando hoje com o nosso convidado Rômulo Santos, triatleta, campista super campeão, atleta de elite, né, do esporte brasileiro, também treinador, né, fundou lá a sua escolinha, o seu centro de treinamento. E para conversar com esse triatleta campeão, outro campeão que a gente convidou para estar aqui também com a gente nessa bancada hoje, o Cristiano Abreu Barbosa. Acho que podia fazer isso, né, Beto? Toda semana, né? Botar o homem para trabalhar. Assim, a gente fala muito de todos os assuntos, a gente tenta abordar aqui assuntos pertinentes ao dia a dia da nossa cidade, da nossa região, mas se deixar por conta do público ouvinte, ele quer falar de política. Política. E campista, então, sanjoanense, são franciscano, que aí gosta muito de política, mas nessa observação assim que a gente faz, olhando bem para todos os pontos, importante a gente falar sobre o esporte também e na verdade acabam sendo aqui 2 exemplos para você que está aí nesse sedentarismo. Você sabe que muita gente, você falou, vai ficando, né, mais idoso, fica mais letárgico, fica mais lento, fica mais preguiçoso, mas em compensação a saúde e a gente automaticamente começa a perder os músculos e começam a aparecer os problemas, aquela coisa toda. E na medida em que você pratica um esporte, 2, 3, aí pronto, alivia muito mais, melhora sobretudo a qualidade de vida da gente. Mas aqui o negócio é para campeão. E eu peço a você, Cristiano, para abrir esse bloco novamente e seguir aí com o Rômulo nessa conversa bacana que a gente tá. Rômulo, no bloco anterior, nós estávamos falando da sua história, se eu não me engano a gente parou ali em 2010, né? E aí a gente estava falando sobre você já se classificando dos mundiais, né? Recentemente até fiz uma nota no blog sobre a sua trajetória, sobre a sua classificação para os 2 mundiais, também sobre seus apoiadores. Depois, mais à frente, queremos falar sobre eles também. Você tem até um apoio novo aí que seria importante a gente ressaltar. E a gente fez uma conta na época ali, não sei se você já tinha isso de cabeça, que você estaria indo para o seu 16º mundial, né? Você já tem 15 mundiais, né? São 5 no triatlon sprint, né? E são 10 de aquatlon, não é isso? Se eu não me engano é isso. Qual desses, aí para você complementar, né, a sua história de 2010 até hoje, né, a história que você segue construindo e que espera que demore muito a ter um fim como atleta, qual desses mundiais foi o mais especial? A gente sabe que você já tem 2 pódios em mundiais, né, um de sprint triathlon e outro de aquatlon. Qual desses mundiais foi o mais especial? Foi o melhor resultado ou não? Qual desses que mais te marcou assim até hoje?
Bom, o mais marcante, sem sombra de dúvida, foi o de 2016 em Cozumel, no México, né, que foi a primeira medalha no sprint triatlon. Por que isso, né? Porque como a gente estava falando no bloco anterior, eu fui para a Austrália em 2009, fui 9º lugar, no aquatlon. 2010, eu fui a Budapeste, na Hungria, fui 7º lugar no aquatlon. 2011, China, Pequim, primeira vez que eu participei das 2 provas no Mundial, aquatlon e sprint triatlon, uma no dia, o outro no outro. Fui 6º lugar na aquatlon, ou seja, subi mais um degrauzinho, e fui 9º lugar no meu primeiro Mundial de Sprint. 2012 foi um ano bem diferente na minha vida, porque eu acho legal falar sobre isso também, porque não é só o treino, mas a nível de vida pessoal, eu tinha ali meus 21 anos, né? E como o Cláudio falou, a gente atleta, a gente também tem nossa vida pessoal, a gente tem conta para pagar, tem tudo. E eu, um cara de 21 anos, já formado em educação física, foi um momento de vida que eu falei assim, cara, viver do esporte aqui vai ser muito complicado. Então eu quis resolver minha vida. De que forma? Eu comecei a prestar vários concursos públicos, sem parar. Fui aprovado em algumas cidades, concurso de Marataízes, concurso de São João da Barra, enfim. Concurso todos como bombeiro? Profissional de educação física. Tá. E concomitante passei... Para a prefeitura. Prefeituras, exato. Fui aprovado em vários deles e junto com isso fui aprovado no Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Então eu falei, poxa, é uma profissão que, principalmente falando de água, né, parte de salvamento aquático, que é minha paixão, desde 2 anos nadando, eu falei, poxa, vamos mergulhar nisso daí. Então, em 2011 eu voltei de Pequim, com 6º lugar na aquatlon e o 9º no triatlon. Me afastei do esporte por um ano. Por quê? Fui lá morar no Espírito Santo por um ano, na cidade de Serra, ali do lado de Vitória. Na Grande Vitória. Grande Vitória. Fiz um curso de formação de soldado. Não tinha como, tive que me afastar do esporte em 2012. Não fiz mundial, não fiz brasileiro, não fiz nada. E aí me formei soldado, fui trabalhar em Cachoeira de Itapemirim, que era a cidade mais perto de Campos, na época, e retomei minha caminhada de triatlon em 2013. Fui ao Mundial de Londres. Eu tive 4 meses de treino, você imagina, um ano parado. Eu fazia atividade física do quartel, mas uma atividade física militar comparada a um treinamento de performance, eu fui ladeira abaixo, assim. O militar que veio do sedentarismo e entrou no mundo militar, ele cresce. Eu fiz o caminho oposto, né? Então eu tinha uma carga X, eu fui caindo. Então quando eu voltei a treinar o triatlo, depois de formado, já soldado, eu tive muita dificuldade. Então eu tive 4 meses de treino e fui para Londres. E Londres foi um banho de água fria. Fui 14º lugar no aquatlon e 46º no triatlo. Ou seja, eu vinha de uma crescente, né, 9, 10, 11. 2012 parei o esporte, porque eu tinha que parar, tinha que fazer o curso é integral. Então eu vinha para campo só em finais de semana e olha lá. Minha esposa estava grávida e foi um planejamento que a gente tinha, então eu já ia ser pai. E tem uma outra coisa que eu estou analisando aqui, olhando pelos seus resultados. Foi o seu último ano na 2024, isso também pesa, né? Também, porque entrou a galera toda novinha de 20 anos. Exato. Ali, você já 24, tá subindo, é o tiozão da categoria. Exatamente, quem está subindo tem outro perfil de vida, ele está ali numa crescente, e a gente que está mudando dá muita diferença, principalmente no Mundial. É que normalmente, ô Nogueira, na faixa etária, vamos dizer assim, a diferença de 1, 2, 3 anos acaba sendo igual criança para adolescente, acaba sendo muito grande. Então, normalmente, quando o cara está saindo da categoria e tem uma galera chegando mais nova, isso dá uma diferença. E ele grande. não muda, ele tem que ficar naquela categoria ali, porque ele está ainda no fim dela. 5 anos você muda, né? Isso. E no caso, só fiz porque, além da questão do treinamento, que é mais importante, até bem mais importante do que isso, tem essa questão da mudança da faixa que pesa um pouco também. Mas quando você chega na outra, aí você chega... Você chega voando. Você chega bem. O pessoal que está lá já não gosta, né? O pessoal que já está mais tempo. Mas então, assim, em 2013 eu fui a Londres, já como bombeiro militar, 4 meses, sofri muito, mas ainda assim foi um bom resultado, né? Então fui retomando meu treinamento, né, voltando ao nível que eu tinha. 2014 fui para Edmonton, Canadá. E aí ali, até então, era o meu melhor resultado no aquatlon. Fui 4º lugar no aquatlon, a 20 segundos do pódio. E foi um australiano que tinha sido bronze, e ali foi duro porque... Deu para ver o australiano na prova? Só que a gente corria igual. A gente corria igual. E ele abriu distância e nem eu conseguia buscar. E nessa prova do Canadá, nos trâmites de viagem, durante os voos, eu sempre tive muito problema respiratório em relação a rinite, sinusite, desvio de septo. Eu tive uma crise no meio da viagem. E aquilo me deixou doido, porque a medalha estava na mão,
E eu estava voando em 2014, um ano já depois de ter saído da academia do bombeiro, né? Então, 4º lugar no aquatlon e o triatlon ali já 11º. Eu falei, opa, triatlon, já estou voltando pro top 10 e o aquatlon 4º. Beleza. 2015, fui para Chicago, Estados Unidos. Pô, prova duríssima, consegui ali mais um top 10. Fui 7º lugar no aquatlon, no triatlo 18º. E aí, em Chicago, quando eu voltei dos Estados Unidos, né, eu falei, eu tenho que resolver esse nariz meu. Tem que resolver porque isso está me atrapalhando. Toda hora, medicação e por conta de questão de doping, né? Qualquer remédio que a gente pode ainda usar. Tem essa questão de doping. E né? o remédio certo não podia usar, que são os corticoides, por exemplo. Corticoide não pode. Então, eu voltei dos Estados Unidos em 2015 e falei, vou resolver isso logo. Aí procurei o Ralph Landes, que hoje é meu aluno, inclusive. Grande otorrino aqui em Campos. Ralph, grande corredor. Exatamente, voando aí. E eu falei, Ralph, vamos acertar isso que tá me fazendo muita diferença. Fiz a cirurgia, né? Fiz 3 cirurgias num dia só, desvio de septo, adenoide e sinusectomia, que é a drenagem do muco ali na região, parte próxima aos olhos. Né? Ralph que operou? Ralph que operou, Ralph e o Rafael Torno. Sim, trabalham juntos, né? Trabalham juntos. Fiquei um mês de resguardo em casa, totalmente parado. Depois que o Ralph me liberou, ele me liberou no consultório 11 da manhã. 14 horas eu fui correr. E impressionante que em 3 semanas que eu voltei a treinar após cirurgia, o meu tempo de corrida decolou. Eu falei, caramba, agora eu respiro. Você vê como atrapalhava, né? Atrapalhava demais. Neymar, e aí, jogando pro futebol, também passou por isso. Ele tinha um problema respiratório e de rendimento de velocidade, ele operou septo nasal e foi embora. E aí em 2016, pós-cirurgia, eu fiz cirurgia em dezembro ali, de janeiro de 2016 até o Mundial do México, que foi o mais marcante, foram 9 meses. Tudo que eu podia ganhar... México Cozumel, né? Foi Cozumel. Tudo que tinha de prova para eu ganhar no Brasil, eu ganhei. Campeonato estadual, campeonato brasileiro, de aquatlon, de sprint, triatlo, eu falei, caramba... Tô voando. Esse ano não isso é possível. 16, né? Isso em 16. Eu falei, esse ano tem que ir, porque foram muitas vezes batendo na trave. E como o Mundial é uma vez por ano, você imagina aquela coisa. Você vai pro Mundial, fica em 4º, fica em 5º, fica em 6º, e você pensa, caramba, agora só no ano que vem. Eu tenho que treinar mais um ano, esperar o ano que vem para poder competir. E nem é certo se no dia do Mundial eu vou estar bem ou não. Porque às vezes aconteceu uma crise dessa que eu falei. E N outros motivos, né? Então, em 2016, eu fui para Cozumel. Aí, como o aquatlon, eu já tinha mais tempo de aquatlon do que o triatlon, eu falei assim, pô, o aquatlon, acho que esse ano vai. Aí fiz Cozumel, 5º lugar. Eu falei, não é possível. O aquatlon foi primeiro, a prova. O aquatlon foi primeiro, foi numa quarta-feira. Eu falei, não é possível. Caramba, 5º lugar, eu ganhei tudo que eu podia ganhar no Brasil, tô bem, vim pra cá bem e fui 5º. Uma prova fortíssima. E aí eu fiquei chateado pra caramba, porque nessa época, para ir pro Mundial desse, eu fazia vaquinha, eu fazia rifa, tinha essa correria de pedir patrocínio ainda, sempre teve. E eu falei, caramba, eu não tenho mais cara para ficar... Você não tinha nessa época um patrocinador fixo ainda? Não tinha. E a Bolsa Atleta... na demanda do Mundial, você corria atrás para viabilizar. Exatamente. E a Bolsa Atleta, por ser verba pública, não era pago assim como deveria. Já tinha Bolsa Atleta da Prefeitura de Campos? Já tinha. Só que tinha ano que não pagava, tinha ano que pagava. Então, não era uma coisa que podia contar. Então, como eu falei, aquatlon 5º, bateu aquela frustração. E aí fiquei desolado lá. Nem para falar, sendo sincero, eu falo isso sem vergonha nenhuma. Não me alimentei direito pro triatlon, tava abatido mesmo. Eu falei, cara, não é possível esses anos todos. Agora que eu achei que ia, e aí no dia seguinte fui pro triatlon, largar no triatlon, cheio de dor do aquatlon indo, dolorido, enfim. Foi um esforço tremendo. Chegou no triatlon, saí da água em 4º. E com grandes nadadores, e inclusive um deles era brasileiro também, o Francisco Lecô, um grande amigo, que também é professor lá de Santa Catarina. Saímos da água na frente ali no grupo de 4. E Cozumel teve um diferencial. Qual foi o diferencial? Eles mudaram a regra de disputa. O que eles fizeram? Todo atleta tinha que competir com uma bike de estrada. Uma bike de estrada é uma bike que tem uma geometria específica. Não podia TT. Não podia bike contra relógio, não podia TT. Então, a prova foi com vácuo, não podia TT, não podia, por exemplo, uma roda de carbono diferente, uma roda fechada que tinha. E isso mudou muito a dinâmica de prova. Porque os outros mundiais... Você tirou a vantagem dos grandes ciclistas, né? Exatamente. Os outros mundiais, o cara que tinha uma contra-relógio, e o nosso nível é muito parecido. Às vezes, eu falei, por exemplo, que eu fiquei ali no triatlon no Canadá em 11º. Só que eu fiquei a 30 segundos do pódio. A tudo muito próximo. É muito igual.
Então, como os percursos eram percursos de ciclismo aberto, ou seja, não tinham voltas nem nada, o cara, no nível desse, o cara que tem uma bike dessa, dava um diferencial. Então, em Cozumel, teve vácuo, a bike era só bike de estrada, bike road, então todo mundo com a bike igual, teoricamente. Não podia roda fechada nem clipe. Então, era uma bike crua, era uma bike de ciclismo básica, digamos assim. Todo mundo tinha que usar ela. E isso fez muita diferença. Eu saí da água em quarto, pedalei no pelotão principal, eu, um brasileiro e mais 2 atletas estrangeiros. E os estrangeiros estavam jogando a responsabilidade pra gente, né? Porque só a gente puxava ali. E eu desci da bike em terceiro. Eu falei, caramba, tô bem. Visualmente você estava vendo que estava em terceiro. Visualmente eu estava até corrigindo. Visualmente, eu e o brasileiro estávamos liderando quando nós descemos na transição para correr. E a gente estava meio que sem acreditar. Caramba, nós estamos liderando esse negócio. Eu e ele, né? E tinham grandes corredores que a gente conhecia vindo atrás. Então, eu perdi uma posição, perdi a segunda. Esse outro amigo meu brasileiro já tinha sofrido, porque era um calor de 42 graus. Cozumel é muito peculiar. Caribe, né? Quem está assistindo a prova passa dificuldade, os parentes, porque é calor mesmo. Muita umidade também. Muito, inclusive, tem uma cena épica do triatlon, que todo mundo, mesmo que não seja triatleta, já deve ter visto, de um irmão carregando o outro no ombro. Foi lá em Cozumel. Os irmãos Braulio, campeão olímpico. Bicampeão olímpico. Campeão olímpico, exato. Um irmão carregando o outro. Essa cena é épica, roda o mundo todo até hoje aí. Então foi lá que aconteceu, porque é muito quente, é muito peculiar. Então, eu perdi 2 posições e faltando 500 metros eu caí para quarto. Um canadense me passou, mas eu não sabia que ele era da minha categoria. E alguma coisa na minha cabeça, eu falo que foi Deus, falou assim, esse cara tá tirando sua medalha. E assim, lá em Cozumel ninguém correu bem, por conta do calor. Pegou a medalha quem resistiu mais. E aí que eu acho que o trabalho de bombeiro me ajudou, porque eu estava acostumado a combater incêndio o dia inteiro, chegar no quartel e correr, né? Ao invés de tomar um banho e dormir, eu ia correr ainda. Cheio de fumar, cheio de óxido de carbono no sangue, digamos assim, né? Então, chegou lá, esse canadense me passou faltando 500 metros. E aí veio aquela coisa, caramba, vou perder a medalha. Aí já teve a coisa da 4 no dia anterior, né? Já tava aquela frustração. Eu falei, vou dar tudo aqui agora. Passei o canadense faltando 200 metros, não foi nem um sprint, eu só cresci para cima dele. E quando eu cruzei a linha, eu tenho esse vídeo, às vezes eu até posto lá, porque isso me motiva até hoje. Quando eu vi o narrador falando, 3º lugar, Rômulo Santos, Brasil, aí eu desabei. Porque aí 30 segundos passa aquele filme, né? Eu fico até arrepiado de falar, porque foi uma semana chorando. Eu ligando para casa, chorando, a minha esposa falando, o que você está chorando? Para de chorar. Isso, aquilo. Meu irmão estava lá, foi especial, o Arthur. Ele foi te ver? Foi o primeiro mundial dele. Ele já foi competir? Ele foi o primeiro mundial dele na época. E aí, uma semana chorando igual a criança. E aí, passa o filme, em 30 segundos passou todo aquele filme. Austrália, Hungria, China, o ano que eu fiquei parado, as lesões que eu tive. Eu já era pai, e eu já era treinador, toda a dificuldade, rifa, vaquinha e tal. Em 30 segundos passou aquilo tudo. E aí foi surreal, por isso que foi o mais marcante. Foi a primeira medalha em mundiais, todos esses anos, batendo na trave. Se eu desistisse, não teria acontecido. Então aquilo ali me fez crescer muito. Então 16 foi o mais marcante, foi o 5º lugar na 4 e o bronze no triatlon. E aí teve toda a festa de premiação, passei um perrengue para receber premiação também. Acho que você tinha um voo já marcado para ir embora. O voo estava marcado e pela primeira vez a organização botou a premiação para 2 dias depois. Então, eu tinha que trocar a passagem no exterior. Para 2 dias depois, eu tive que fazer uma vaquinha online, os jornais de campus postaram isso, e eu fui recebendo ajuda financeira, comprei minha passagem em cima da hora. E eu falei, Você praticamente perdeu a passagem anterior e comprou uma nova. Eu tive que comprar uma nova, não tinha reembolso nem nada. Só que eu não tinha como, depois de 8, 9 anos, vir embora e não receber minha premiação lá. Não tinha como. Nem que viesse de Cozumel a nada. Não tinha como. Vem correndo. Não, exato. E o engraçado é que tinha um outro atleta lá brasileiro, que tinha sido campeão mundial na categoria dele, o Alan Siqueira, que é um grande amigo e também é treinador hoje. Ele também ele foi campeão mundial na categoria dele e foi a mesma situação que eu. Ele contou com a ajuda dos alunos, fez uma vaquinha lá, conseguiu ficar para premiação comigo. Nós recebemos o prêmio e foi... E aí, Nogueira, complementando para explicar para o ouvinte, no Mundial de A4 de Sprint Triathlon, só os 3 primeiros vão ao pódio, que é o pódio na que a gente conhece de Olimpíada, ouro, prata, bronze. Porque outros mundiais, os 5 primeiros vão ao pódio. Então você vê que o Rômulo já tinha sido 4º, 5º, mas o primeiro pódio que ele pega é esse que ele chegou em terceiro, foi 16. E aí... Tinha premiação em grana? Não. Só pro pessoal... Que a maioria não tem... Amador nesse caso, o amador não pode ganhar prêmio. Se tiver na elite... Exato, sim. A elite seriam os olímpicos. Entendeu? Seria o atleta olímpico, por exemplo. Sim. Tipo assim, vai ter uma prova de triatlon.
aqui no Brasil, o Rômulo ganhou várias vezes na elite aqui no Brasil. A elite pode premiar. O cara é profissional, pode ter uma premiação ali. Nem todas têm, né, Nem Rômulo? todas têm divisão. Algumas têm. Quem chega primeiro. Algumas têm. Já o cara que tá ali no Age Group disputando na categoria como amador, ele não pode ganhar prêmio, ele é amador. E ainda fica caro, né? Você participar de uma competição dessa sem contar com o imprevisto. Então, você tem bagagem, você tem bicicleta. Não, exatamente. É o que eu falei. Assim, eu já tinha resolvido minha vida profissional. Poxa, já era bombeiro, já era treinador. Só que eu falo... Salvação que bombeiro ganha muito bem, né? Então... nessa altura você já tinha sua equipe Eu já tinha equipe. Sua assessoria você montou quando? Eu criei a assessoria em 2009. Então tem 16 anos de assessoria. E ela ganhou corpo mesmo... Depois dos mundiais. Por que isso? Te deu uma visibilidade maior? Não só isso, mas porque em Campos estava crescendo já também mais. Foi quando começou a crescer o triatlo em Campos. Exato. Eu mesmo começo em 16. Né? Eu gosto muito de dar o exemplo dos pratinhos, né? Quando eu falo lá na minha rede social. Eu tenho um pratinho pai e marido, eu tenho um pratinho bombeiro, pratinho atleta e pratinho treinador. Pratinho que é de equilibrista? Exato. Ah, sim. Você vai pra chegar a medalha no Mundial, o pratinho de atleta estava cheio. E o pratinho treinador estava mais embaixo. É natural. Quando você vai de cabeça numa coisa, às vezes outros lados caem. E eu sempre tive essa preocupação de equilibrar todos eles. Então, depois que eu peguei a medalha no México, o A4 ainda estava na minha cabeça. Falei, eu tenho que pegar essa medalha no A4, não é possível. O triatlon já veio primeiro. Então... Que em tese é o seu mais forte, Romulo? Você entende que o A4 é mais forte que o triatlon ou você acha que é igual nos dois? Na verdade, eu tenho mais tempo de A4 do que de triatlon, porque foi minha porta de entrada. O A4 é uma porta de entrada. Você tem mais bagagem na A4. Exato. O treinamento para o A4, para mim, a nível de performar, a nível de geral, é mais fácil de fazer. Justamente por... Não precisa da bike. Exato, é menos tempo de treino. Aí, você vai trabalhar no plantão lá no Espírito Santo. Você está sem a bike. Exatamente. Você vai correr, vai nadar na piscina. Exato. E eu hoje, para poder crescer minha assessora, para crescer como treinador, para manter a nossa rotina em casa, que minha esposa também é da área de educação física, então a nossa vida... A pessoa de natação, de crianças, né? De criança, de adulto. Então, assim... de adulto também, né? Adulto também. Então, assim, para a gente manter a nossa rotina, eu preciso de treinos mais rápidos e curtos. Então, por exemplo, é muito mais fácil, em 40 minutos, o que eu consigo fazer na corrida, na natação, eu não consigo fazer na bike. Às vezes 40 minutos é só o aquecimento da bike. Então, o A4 é mais fácil para mim. E a bike tem mais equipamento, é mais trabalhoso. Você tem que sair da cidade. A logística é maior. Então, assim, fora do plantão do bombeiro, eu dou aula. Eu tenho uma demanda de tela muito grande, porque a gente tem atleta no Brasil todo. Hoje nós temos na equipe... Você tem quantos atletas hoje? Nós temos, eu tomo conta hoje de cerca de 80 atletas. Mas da equipe em toda, porque tem meu irmão que trabalha, tem o professor Ramon. O irmão dele foi ainda, não sei se volta pro tá voltando. Foi um grande atleta mesmo, dele muito forte. Meu irmão é mais novo, né? Tá com... Aí casou, tem problema de saúde. Já entrevistei ele, Arthur. Já veio, Arthur. Arthur, quando eu comecei no teatro, Arthur era magrinho. Aí depois Arthur casou, deu aquela engordada. Hoje ele é treinador também junto comigo na equipe. Teve um susto de saúde também, Teve uma miocardite viral ano passado, ficou na UTI cardíaca por conta de tudo isso que a gente está passando agora, essas novas doenças, né? Então, assim, isso foi em 2016, depois que eu vim do México, eu falei, tem que vir essa medalha na A4. Aí o que eu fiz em 17? Eu me classifiquei para os dois, triatlon e A4, só que aí já estava diferente. O triatlon era num país e o A4 era no outro. Mais oneroso. Isso, exato. Aí eu falei... facilitava para performar, mas custava mais caro. Custava mais. E o triatlon era em Roterdã. Roterdã estava caríssimo na época, assim. Então eu falei, eu vou para o Canadá, que eu já fui, e eu quero tentar essa medalha na A4 esse ano. Se eu não pegar a medalha na A4, chega, eu não vou mais ficar indo para o Mundial de A4. Eu quero focar no de triatlon só. E eu fui para Penticton, que é Colômbia Britânica, no Canadá. Chegando lá, vice-campeão mundial. E aí, de novo, uma semana chorando de novo. Mas, assim, eu estava numa fase muito boa. Foi um dos melhores anos meus no triatlon. E aí, vice-campeão mundial, para você ter uma ideia, eu saí da água no Canadá liderando, perdi uma posição na corrida e os caras que chegaram atrás de mim chegaram a 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, então eu não podia cochilar. Era um nível muito parelho. Vice-campeão mundial, subi no pódio lá e aquele chororô. E quando eu voltei do Canadá, eu falei, e agora? O que eu faço? Já peguei a medalha no Mundial de Triatlo, já peguei na A4. E aí veio aquela coisa na cabeça. Já ganhei as provas que eu tinha que ganhar no Brasil. Vou voltar para elite. Vivendo como amador, falei assim, vou voltar para elite. Desafio tremendo.
E aí, quando eu voltei do Canadá, eu voltei pra elite de novo. Voltar pra elite a nível mundial. A nível de mundial. Ah. Voltei pra elite. Fiquei na elite de 2017 até 2019. E eu tinha um sonho de fazer um mundial na elite. E eu fiz um mundial de Pontevedra, que é pra onde eu vou estar indo de novo agora em junho, né? Foi na Espanha em Foi 19. na Espanha em 19. Aí tem outra historinha também de Pontevedra. 4 dias antes de ir, comi alguma coisa numa prova no Rio, não me fez bem, tive uma intoxicação alimentar. Fui pro Beda, fiquei no soro. E aí eu falo que intestino é nosso segundo coração. Quando você tem problema intestinal, você não consegue fazer força, não adianta. Fui para Pontevedra, transmissão ao vivo na Europa toda, galera daqui acompanhando pelo canal do triatlo, né? E, fiquei arrepiado na hora que tem toda a entrada dos atletas, né? Um por um, é igual luta de boxe, que você anuncia o lutador e o cara vai entrando. E aquilo ali foi maneiríssimo. Meu irmão fez também na elite, nessa época, nós dois juntos. E aí lá, fui 51º. Que foi dia 4. Dia 4, competindo com atletas que estavam indo para a Olimpíada de Tóquio já no ano seguinte, né? No ciclo olímpico ali. No ciclo olímpico, então fortíssimo. E ali... Atletas de triatlon. Como? Atletas que iam para a Olimpíada de triatlon, que a A4 acho que não tem na Olimpíada ainda. Não tem na Olimpíada. Tem sempre a pauta para o A4 entrar, né? Porque hoje em dia já tem o revezamento de triatlon na Olimpíada. Mas voltei de Pontevedra e satisfeito. Veio a pandemia em 2020 e aí pandemia acabaram todas as provas, né? 2021, 22 acho que não teve nada. Exatamente. E trabalhei bastante no quartel, lá no Bombeiro. Muitas pessoas vieram para atividade física na pandemia. Então o profissional de educação física na pandemia trabalhou muito. Porque cresceu muito, muita gente demais, passou a pedalar, a correr. E aí, durante a pandemia... Principalmente pedal, né? Porque você não podia... Pedal teve um boom. Demais. Teve um momento que não podia correr, lembra? Que não podia caminhar, não podia nada. Não podia nada. Eu treinava... Eu treinei a pandemia inteira, eu treinei escondido. E afastados, né? A gente... Eu posso falar aqui, pode falar ao vivo? Pode, já passou? Agora já passou. Não vou ser preso não, né? Não, assim, fica o exemplo... Mas fica o exemplo de quê? De dedicação. Acho que fica a parte boa do exemplo. Sim, eu nadei lá de cima várias vezes. Exato. Só não postava nada, nem no Strava. E o próprio esporte... E nem fez mal a ninguém. Mas não tinha risco nenhum, eu ia lá sozinho. Você não fez mal a ninguém. E até aproveitando, você chegou até a Covid? Ou não? Cheguei a ter já vacinado. Depois. Aí foi tranquilo. E foi o meu caso também. E isso foi certo. Assim, muitos atletas, justamente por estarem praticando atividade física, só foram ter Covid muito depois ali do ápice. De certa forma, a atividade também ajudou muito nisso, né? Porque eu também continuei treinando, mas a gente treinava em local afastado. Sim, não tinha contato com ninguém. Exatamente. Então, veio a pandemia, acabaram as provas, e aí, no final, antes da pandemia entrar, eu já estava mexido. Por que eu estava mexido? Como eu falei, eu já tinha crescido muito como treinador, estava no Bombeiro, tudo, e treinar para performar na elite já estava me deixando mal mentalmente. Por quê? Eu competi com os caras da elite, que treinavam como elite, e eu sei o que é treinar como elite, porque lá no meu início eu entrei no alto rendimento, no triatlo, e era muito difícil competir com eles, ser competitivo. E principalmente... Sim, você levava, competiu com, vamos dizer, com os pró, né, que a gente chama os profissionais, mas tinha uma rotina de vida de amador. Porque você trabalhava, você tem família. Outra... E lá em Pontevedra, em 19, quando eu fiz na elite, se eu tivesse feito na categoria, por exemplo, pelo nível de prova que eu vi, eu estaria brigando pelo ouro. Mas eu sabia o que eu estava fazendo. Só que isso... Sim, você queria ter aquela experiência. Exato, eu precisava ter aquilo. Eu tive essa experiência e depois eu falei, poxa, vou voltar para a categoria. E muitos amigos meus, adversários, atletas, né, incentivaram, volta, cara, volta, porque você tem que estar se sentindo bem. E aí eu voltei para a minha categoria, né? Ali, depois que as provas voltaram, continuei performando a nível de geral nas provas, né? Mas eu já tinha diminuído muito meu ritmo de treino, principalmente no ciclismo, pela demanda de tempo. Então, para equilibrar todos os pratinhos, eu voltei ali na categoria e aí continuei me classificando para os mundiais. E aí, em 2023, ou seja, em 2019 eu fiz Pontevedra na elite, 20, 21 e 22, não fui aos mundiais, diminuí o ritmo competitivo. Tinha restrição da pandemia também, né? Exato. Passei a competir menos. E aí eu falei, 23, eu vou focar de novo e quero voltar para o Mundial. Voltei para o Mundial de Ibiza, que a Folha até me cobriu lá. Fui 5º lugar na 30-34. Era meu último ano de 30-34. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. E aí fui o melhor brasileiro e o melhor sul-americano.
Eu lembro, você foi em quinto. Foi quinto lugar. Quer dizer, que no triatlo nos mundiais de triatlo de média e longa distância seria pódio, que são 5. No caso do mundial de A4 de sprint, são só 3. Então, ele não foi pro pódio, mas foi quinto. Foi Exato. top 5. E o mais legal disso é que, como eu falei, eu tô perdurando todo esse tempo. Pode falar, conclui seu raciocínio. Muitos atletas que eram meus adversários dos mundiais anteriores, eles já tinham parado. Então eu não conhecia ninguém me conhecia. Porque era meu último ano de 30-34, então eu cheguei lá, não conhecia ninguém. E aí saí da água na frente ali, fui terceiro a sair da água, e na corrida fui ultrapassado por alguns, recuperei de outros, e fechei ali em quinto lugar. E aí... Foi um excelente resultado. Exato. E aí no final de 23, eu fui a Brasília, Campeonato Brasileiro, por conta de condição de lá do Lago Paranoá, a prova de A4 era num dia, o triatlo no outro, aí não teve o A4, resumindo. O Campeonato Brasileiro, a gente fez o triatlo 7 da manhã e o A4 11 da manhã, em Brasília. Eu consegui ser vice-campeão geral no triatlo e vice-campeão geral do A4. Classifiquei para os mundiais de novo, né? De 24. De 2024, exato. Que você não foi. Não fui, foi o Mundial em Málaga, na Espanha, teve também o Mundial de triatlo, não consegui ir. E aí, final do ano passado, voltei a Brasília, novamente consegui a vaga no A4, fui campeão geral do Age Group. Campeão brasileiro, né? Campeão brasileiro do Age Group no A4. No triatlon, fui quinto na categoria, não foi o que eu queria, mas eu já estava com um ciclismo muito, assim, de sobrevivência, e eu não gosto de fazer provas assim, sabe? Não significa que eu queira fazer prova só para ganhar, mas eu quero fazer uma prova bem feita. Sim, sim. Muitas vezes eu não vou estar no pódio, mas eu vou sair daquela prova falando, poxa, fiz o que eu tinha que fazer, fui bem treinado. Eu falo muito isso, que às vezes a medalha, o troféu, não vai representar... Eu posso ser campeão de uma prova e sair de lá insatisfeito. Eu falo isso nas minhas redes sociais. Não é só troféu e medalha. Então, eu acho que você tem que fazer a prova com bem prazer. preparado. E Exato. bem preparado. E o ano de 2024 foi muito... Mexeu muito comigo por conta disso. Eu tive grandes resultados em 2024, no triatlo, no A4, mas muitas provas eu fui com a bagagem que eu tenho. Com a experiência. Com a experiência. E mesmo assim eu ainda ficava ali entre os 5 primeiros no geral. Só que isso vai tirando aquele prazer. Então, falei, poxa... Agora é hora de tentar diminuir um pouquinho o pratinho treinador e vamos subir o pratinho de atleta de novo. E aí, classifiquei. Estou classificado esse ano para Pontevedra, o A4, que vai ser em junho. E o triatlo, que é Wollongong, uma cidade lá na Austrália, que vai ser no mês de outubro. Então você se classificou em 24, foi campeão brasileiro, brasileiro, né? exato. Classificou para o Mundial de A4 e para o Mundial de triatlo. Você vai aos dois? Não, aí... De novo, porque também são em lugares diferentes, é oneroso, né? E a Austrália, é muito caro. Você que foi recentemente para Nova Zelândia, que é do lado, né? É a viagem mais cara que tem pra gente fazer para nível de brasileiro, assim, para qualquer lugar. A passagem é muito cara. Pra você ter uma ideia. Caro o quê? Caro quanto? 10.500 em média, a passagem. Rio, Austrália. A passagem. Porque... Rio, Austrália, Rio ou só Rio, Austrália? Não, e de Rio, volta? Austrália, Rio, e de volta. 10 mil reais. Porque é muito longe, não? Sim. São 40 horas, 44 horas de viagem e assim... Tem voo direto Brasil? Não, né? Não, tem escala. São várias escalas. Sim. Tem assim, o voo mais curto é Rio, Santiago, Austrália, Nova Zelândia. Só que não é o mais barato. O mais barato você vai fazer várias escalas. Vai fazendo as escalas. E aí a viagem longa. Eu fui em 2009, foi o meu primeiro mundial. Na época o dólar era R$1,90. E mesmo assim com o dólar R$1,90, em 2009 eu lembro de ter pago R$5.000 na passagem. Embora a passagem esteja de cara para qualquer lugar. Se você for lugar. viajar para o Nordeste, tá caro. É R$1.000 para fora por pessoa. Isso antecipado, né? Se deixar para comprar em cima da hora... sim. Se for viajar para Brasília em cima da hora, é R$2.000-3.000. Esquece. E aí, mediante essas duas classificações, eu tive que optar. Mas você não vai por conta de grana mesmo. Exato. Porque eu tenho que... Assim, é o que eu falei, não tem jeito. A gente tem a nossa vida pessoal. Então, eu tenho que trabalhar mais para poder ir. Se eu trabalhar mais, eu não treino. Então, é aquela coisa, né? E tem a família. Exato, tem a família. Tem assessoria esportiva. Aí tem que tirar férias do bombeiro 2 vezes. E tem a escala. Então, quando era um evento só multisport e tinha 4 e triatlo, embora pro performance seja ruim, que ele quase não descansa, mas pra custo logística é melhor. Você faz uma viagem só. Deixa eu perguntar uma coisa. Sim, pra gente ir já pra também... ir pro intervalo também. Pro intervalo pra gente fechar. Só uma coisa, porque eu vejo assim, e claro... A gente não fala mais país de terceiro mundo, mudou o jeito de falar, mas continua o país em desenvolvimento. País em desenvolvimento.
Mas, cara, e aí vocês já conhecem outros atletas de outros países? O Cristiano mesmo estava falando. Recentemente tinha um atleta disputando tete a tete com você ali. Sim, você acaba conhecendo seus concorrentes. Mas é uma competição normalmente sadia, né, Romulo? Sim. Muito legal. O que eu quero perguntar, é uma rivalidade sadia. Então, mas a pergunta é, esses outros, eu acho que ele era de qual país? É de qual país esse atleta que estava disputando com você, Cristiano? Tem um português, tem um argentino. Tinha um canadense, não? Tinha um cara de fora, também assim... da Europa. Um canadense, um americano. O europeu, o norte-americano. O que eu quero saber, assim, nesses outros países, esses atletas também têm essa mesma dificuldade de grana, de apoio? Assim, ou parece que é mais fácil? Não sei como é que é. Tem países que tem baitas programas assim, esportivos. Programas que eu digo que começam desde o nível universitário. A gente não tem um esporte universitário forte no Brasil. Não tem. Entendeu? Então, tem muitos atletas lá. Por exemplo, tem mundiais que eu participo que o cara hoje ele está na categoria, ele não é mais profissional, mas é o cara que já foi para a Olimpíada. Porque ele tem condições de... Por exemplo, a carga horária de trabalho em alguns determinados países, eu falo muito o seguinte, tem alguns países lá fora que a carga horária não é igual a nossa aqui no Brasil, para um cara que é CLT, digamos assim. É menor, né? É menor. Então, assim, a qualidade de vida que esses atletas têm em outros países é diferente da nossa, assim. Entendeu? Porque... E o cara que está fazendo esporte desde cedo, ele tem um incentivo desde a escola, desde a universidade, a sempre estar continuando. Então, é diferente sim. E principalmente em relação à estrutura. O cara tem acesso à piscina, acesso a uma pista de atletismo, acesso a um lugar. As universidades americanas, por exemplo, o cara tem tudo lá. E para você ter uma ideia, nos Estados Unidos... a gente tem essa referência no basquete. Tem. Natural. E exatamente, basquete e natação nos Estados Unidos, o cara, ele às vezes prefere não se profissionalizar, porque se ele for profissional, ele perde a bolsa. E sendo bolsista da universidade, ele tem muito mais a ganhar. Acontece muito no basquete isso. E tem a questão econômica também. A renda per capita deles é maior. Sim. E tem outra questão geográfica. Também. O cara que está na Europa, vários mundiais são na Europa. O custo dele... ele vai de trem, velho. Isso. E esses adversários meus, do Cristiano, quando a gente vai para o Mundial, por exemplo, eles se encontram no ano 2, 3, 4 vezes entre eles, competem entre eles. A gente não, a gente vai uma vez ao ano lá. Quer ver outra coisa que eu acho difícil? Assim, cara, eu posso falar perto de vocês, eu não posso falar nem só como torcedor. Não posso falar que eu sou corredor. Porque, assim, quando eu saio para uma cidade, por exemplo, como Domingos Martins, montanhosa, eu sinto a dificuldade para correr. Aí você fala assim, Nogueira, na subida é ruim, na descida é pior. Descida o joelho vai embora. Esquece, na descida é pior. Vocês sentem essa dificuldade assim? O Cristiano estava falando outro dia que foi onde foi uma competição, foi que tinha uma rampa. Aí você fala, Nogueira, acabava a prova, natação, 3,8 km, 180 quilômetros de pedal e 42 quilômetros e 200 metros de prova de maratona, de corrida. E aí tinha um cabrunco de uma rampa para subir na chegada. Os caras botaram a rampa. Quer dizer, tem todo o clima, muda tudo, mas dificulta muito essa coisa de elevação? Dá bastante diferença. Acho que dificulta muito. Principalmente a gente, então, aqui em Campos, na planície, o brasileiro já dificulta que o brasileiro não tem tanta experiência assim de que aqui para você treinar montanha só se você for de bicicleta. São raras as provas de triatlo que tem montanha, elevação, muito difícil. Então, quando você chega lá fora e tem um relevo desse tipo, altimetria desse tipo, faz muita diferença. E na Europa tem muito. E o europeu sobe muito fácil, tanto correndo quanto pedalando. É esse ponto que o Cristiano falou agora, que eu falei lá no início. Por exemplo, a cultura da bicicleta na Europa, por exemplo, a galera faz desde cedo. O atletismo mesmo, corrida de pista, tá na educação física das crianças. Aqui é bola. E não tem. Aqui é futebol. E ainda assim, futebol. Entendeu? Então, que tá numa carência terrível também, né? Que tá numa fase... Então, às vezes a gente vai para lá, pega essa galera que tem essa cultura já da bicicleta desde cedo e a vida toda. Entendeu? Então, você pega um atleta lá... Muito atleta amador na Europa, às vezes tem um nível de um atleta de elite brasileiro. É normal, isso acontece. Entendeu? Então, são N fatores, né? Deixa eu fazer o seguinte, pedir rapidamente pra gente fazer um intervalo, uma pausa, a gente volta pro encerramento, só pra gente... senão 9 horas puxa a orelha. Né? Pô, tem um cara que manda mensagem aí, um diretor que manda mensagem, Nogueira, 9 horas, cadê você?
A minha salvação é quando tá o outro chefe aqui. Aí eu fico tranquilo, ó. Culpa de Luísa. Coitado. São 8h41. Então, hoje, nessa bancada aqui do Folha no Ar, contando com o Cristiano Abreu Barbosa, recebendo aqui o Rômulo Santos, ele é bombeiro militar, lá de Mimoso, né? Você falou que teve um acidente lá na... Foi aonde? Em Kennedy ou no trevo de Mimoso, né? Sempre tem ali. Ali também não está pronto, né? Ali tá ruim, essa parte sul aqui da BR ainda não está pronto. Veio até Iconha um pouquinho mais ali, né? A duplicação tá vindo, tá chegando ali. Mas teve ferido, teve grave? Não, graças a Deus sem vítima. Foi o quê? Caminhão? Foi 3 caminhões. Nossa. 3 caminhões sem vítima fatal? Boa sorte. Graças a Deus, sem feridos. Bom, 8 e você trabalhou à noite? Sim. Plantão, deu plantão essa noite? Saí ontem. Saiu de ontem para ontem? De ontem para ontem. Barra pesada. Feriado, né, cara? Feriadão assim, né? Complicado. Bom, são 8h42, rápido intervalo. Esse é muito rápido, só pra gente sacramentar aqui, fechar com o Rômulo e com o Cristiano Abreu Barbosa aqui no Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de postos de combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem, 24 graus agora no centro de Campos. Digitar Laboratório Plínio